Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 26. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia, deixar aberta aí e acompanhar o estudo com a gente hoje, Mateus capítulo 26 tem 75 versículos, um capítulo um pouco longo. Vamos tentar aqui ser bem dinâmico para conseguir explaná-lo aí no máximo em torno de uns 30 minutos, que nós tentamos sempre trabalhar nessa margem aí de 20 a 30 minutos, mas é um capítulo que vai nos exigir muita atenção pela sua quantidade de versículos, e assim estamos indo já para o final, do Evangelho de Mateus. Quem está acompanhando aí os outros estudos, nós vimos que Jesus está concluindo já as suas palavras finais sobre a segunda vinda, sua segunda vinda, sobre o juízo final, falando dos sinais que vão acompanhar a sua segunda vinda. E agora então vamos ver a sua morte já se aproximando. Então no versículo 1, o plano para tirar a vida de Jesus é o tópico. Vamos lá, Mateus 26, 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então nós começamos aqui no verso 1 dizendo que Jesus tinha acabado os seus ensinamentos, e assim ele já avisa que vai ser morto, que vai ser crucificado. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esse é o caminho de Jesus agora em Mateus 26, a sua morte ali. E assim dizem, os principais sacerdotes. Estou ainda começando o capítulo 26. Os principais sacerdotes se reúnem no palácio do sumo sacerdote Caifás para combinar a forma de matar Jesus. Interessante, um destaque fala no verso 5, não durante a festa. Que festa era essa? A festa da Páscoa. Jerusalém estava lotada de pessoas e o plano deles era não matar Jesus durante a Páscoa, mas nem sempre o plano dos homens é o plano de Deus. Porque na realidade a profecia e o cumprimento da sua profecia era que Jesus morresse naquela semana. Assim era a vontade de Deus durante a festa. Durante a festa. Verso 6, o título é Jesus em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Betânia, como a gente já viu, era uma cidade próxima de Jerusalém, onde possivelmente ele pernoitava às noites, até porque Jerusalém deveria estar tão cheia de pessoas e até de difícil hospedagem, e talvez até um valor caro para a hospedagem. E em Betânia ele tem amigos, tem casas, além da casa de Marta, Maria e Lázaro, aparece a casa de Simão, o leproso, que oferece para Jesus então uma hospedagem. E ali vai acontecer algo, que uma mulher vai entrar enquanto Jesus está ali e vai derramar um vaso de alabastro sobre a sua cabeça. Ela fez uma homenagem com aquele vaso de alabastro, fala que era de bálsamo precioso.
Alguns falam que ela fez isso, né, numa forma de ungir Jesus para sua morte, já que eram os seus últimos dias, e ela derramou aquele vaso. No Evangelho de Mateus não fala o nome dela, fala mulher, né? Então nós vamos ficar aqui com a mulher. E esse bálsamo possivelmente tinha um alto valor financeiro, era um perfume precioso que vinha das montanhas do Himalaia. E essa mulher, então, ela faz essa homenagem para Jesus ali, praticamente ali, alguns momentos da sua morte, talvez um dia da sua morte, da sua prisão, né, da sua morte. Então, o verso 8, olha lá que interessante: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: por que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Verso 11: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, imaginando a cena, Jesus está numa casa, a casa de Simão. Uma mulher chega, quebra um perfume, um bálsamo precioso, preciosíssimo. Ela derrama todo aquele perfume sobre Jesus. E os discípulos então dizem: nossa, que desperdício, como que alguém gasta tanto perfume de uma vez assim só? E por que não vendeu esse perfume? Por que não deu para os pobres? E Jesus então censurou os discípulos, falando que o que ela fez ali, ela fez para o meu sepultamento. Ela fez uma homenagem ali para Jesus, uma última homenagem. E ele falou que os pobres, né, sempre tereis convosco. Ou seja, não é que Jesus estava desprezando os pobres, mas dizendo que os pobres sempre poderão ser ajudados, mas ali seria o último momento que ele estaria em vida. E ela fez aquilo e ela vai ser lembrada pelo mundo inteiro onde o evangelho for pregado. Nós estamos lembrando dela agora. E realmente se concretiza o que Jesus disse, que onde fosse pregado o evangelho, ela seria contada, essa história dessa mulher que fez essa homenagem a Jesus. Ela não se preocupou com o valor, com o preço, com o que ela estava perdendo de dinheiro. Ela quis fazer essa homenagem para Jesus com um bálsamo precioso, um perfume precioso, um vaso de alabastro. E assim Jesus elogiou aquela singela homenagem de uma mulher. Avançando o verso 14, temos a traição de Judas. Veja na sua Bíblia. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Então veja bem, logo atrás criticaram aquela mulher por ter desperdiçado dinheiro. E Judas estava ali entre aquele momento, um dos discípulos. E logo depois ele mesmo vende Jesus por 30 moedas de prata. Então, será que realmente o intuito de Judas era os pobres? Ou talvez ele disse assim: por que esse dinheiro desse perfume não foi dado para mim? Então, nós vemos aí, né, o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia, a raiz de todos os males, né? A ganância, a avareza. Criticaram Jesus, criticaram a mulher pela homenagem a Jesus, e depois o próprio Judas vendeu o seu senhor, o seu mestre, por 30 moedas, né, de prata. Como que seria essa venda? Ele vai, em algum momento, e nós já vamos chegar nesse momento hoje, que ele vai dar um beijo em Jesus no Getsêmani e vai dizer: é ele que é o Jesus Cristo, né? Ele é o que se diz o Messias. E através desse beijo ele aponta para os soldados quem é Jesus, e assim receberia essas 30 moedas. Avançando, os discípulos preparam a Páscoa, verso 17.
No primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu, Jesus, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Verso 19, e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então vamos entender. A morte de Jesus se deu na festa da Páscoa. A festa dos pães asmos, ela ocorria ali muito perto do calendário. Então por isso que fala ali no primeiro dia da festa dos pães asmos, porque logo já aconteceria a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era a maior festa de Israel, que era a festa que eles comemoravam a saída do Egito, a libertação lá de Faraó. E vocês lembram da história que eles eram escravos lá em Faraó e veio as pragas, as 10 pragas. A última, eles tinham que matar um cordeiro e o sangue do cordeiro colocar nos umbrais das portas das casas, e o anjo da morte não entraria na casa daqueles que tivessem o sangue, e assim eles iriam só na casa dos egípcios, matando o primogênito dos egípcios, visando o filho do faraó. E depois daquelas pragas, o faraó diz: vão embora. Então eles comemoravam essa festa da Páscoa, eles comemoravam com algumas coisas: o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas. Eles faziam uma festa, uma janta, e naquela janta ali eles faziam uma comemoração com esses elementos, o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas, e assim eles lembravam daquilo que eles viveram lá no Egito. O cordeiro simbolizando essa última praga, os pães sem fermentos, porque não deu tempo de fermentar, tiveram que sair à pressa, as ervas amargas, lembrando do trabalho que eles eram escravos lá e tinham que fazer. E Jesus então prepara essa Páscoa, essa festa, junto com eles ali. E interessante em Mateus 26, que na realidade o que Jesus já sabia, qual a casa, e aonde eles fariam. Interessante que diz assim: ide à cidade ter certo homem, até certo homem, e dizer-lhe, o mestre manda. Ou seja, Jesus já tinha uma pessoa e uma casa que emprestaria ali para a sua última refeição com os seus discípulos. O traidor é indicado, verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Então imagine a cena, eles estão ali já naquele lugar, num salão, comemorando a Páscoa, no caso a última, junto com Jesus. E ali eles estão comendo, celebrando a Páscoa, e de repente Jesus fala assim: um de vocês me trairá. Eles ficaram tristes, e começaram a perguntar: quem é? Sou eu? É você? Quem que é? Como se Jesus soltasse uma bomba assim, na refeição. E eles começaram a questionar: quem que é? Quem que vai trair Jesus? Quem que ele está falando, E no verso 23 ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Interessante, Judas já havia traído, já havia negociado as 30 moedas de prata, e ele tem a coragem de perguntar aqui, acaso sou eu, mestre? E Jesus fala assim: tu disseste. E Jesus fala uma senha, para dizer quem que é o traidor, aquele que mete comigo a mão no prato. Simboliza isso aqui de comunhão. Talvez dividiam o mesmo pão, era uma amizade, e talvez estava sentado lá de Jesus, Judas, nesse momento.
E então ele fala a Jesus, aquele que tem comunhão comigo, que mete comigo a mão no prato. Judas era um homem de confiança de Jesus e dos discípulos, tanto que ele era o tesoureiro do grupo. Possivelmente ele desfrutava de uma confiança, mas aqui Jesus já sabia da sua intenção, da sua maldade, e Jesus então fala para ele que um deles vai me trair, né? E aí Judas fala, sou eu? E Jesus fala, tu disseste. Verso 26, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, vamos imaginar a cena. É a festa da Páscoa. Jesus manda os discípulos prepararem um lugar para eles comerem essa refeição. Essa refeição tinha ali pão sem fermento, tinha vinho, tinha ervas amargas, tinha um cordeiro. E ali naquele momento, então, enquanto comiam, Jesus ele pega aquele pão e pega aquele suco e fala que a partir dali está sendo inaugurada uma nova aliança. Uma nova aliança começa a entrar em vigor, porque agora com sua morte não mais vão precisar de sacrifícios para chegar a uma aproximação com Deus. Na antiga aliança eles tinham que oferecer um cordeiro, oferecer um animal para que pudessem ter o perdão de seus pecados. Mas agora Jesus, como diz João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela noite, então, ele faz um ato simbolizando um novo momento, uma nova aliança, que agora é selada pelo sangue de Jesus. Agora não se faz mais necessário o sacrifício de cordeiro, mas sim o perfeito sacrifício, que é o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que nas igrejas, vocês que nos assistem, tem aquele momento da ceia, a ceia do Senhor. Algumas igrejas fazem no primeiro domingo do mês, outras fazem no segundo, enfim, mas mensalmente. Tem igrejas que fazem todos os domingos. Então, é interessante que essas igrejas fazem esse momento da ceia, exatamente baseado nessas palavras de Jesus, que é o novo momento, a nova aliança. E agora a ceia, ela simboliza então esse novo tempo do plano missiológico de Deus, onde as pessoas agora não precisam mais de um sacrifício de um animal, que hoje Jesus Cristo é o próprio sacrifício por nós, né? Então aqui está para vocês que já conhecem esse texto, entender o contexto, né, que é lido na ceia. É o contexto da última ceia de Jesus com seus discípulos numa festa da Páscoa, onde agora então ele simboliza o novo pacto, a sua morte. Até a partir daí a festa da Páscoa vai tomar um novo sentido, né? A gente não comemora, quando fala Páscoa, já não comemoramos mais aquele libertação do Egito. Nós já comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, porque exatamente nesse momento se faz então esse novo sentido. Então, verso 29, finalizando, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E eles finalizam ali, então, aquele momento cantando um hino e vão para o Monte das Oliveiras. Avançando, verso 31, Pedro é avisado, é o título. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós.
para a Galileia. Então vamos entender, eles saem daquela sala da ceia, eles vão, é o cenáculo, eles vão agora para o jardim do Getsemane. E quando eles estão indo para o jardim do Getsemane, Jesus fala para eles algo, fala que ele vai morrer esta noite, vós vos escandalizareis comigo, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, né? Jesus está dizendo que aqueles discípulos vão ficar escandalizados, vão ficar desesperados e vão fugir. Aí o Pedrão vai dizer, eu não, Senhor, eu nunca vou te negar, nunca vou fugir. Olha o verso 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha aqui que Pedro fala, hein? Verso 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então veja, quando Jesus está falando para eles que o pastor vai ser ferido, é uma profecia, e todos vão se escandalizar, assim o Pedro já se levanta no meio da turma e fala, Senhor, não, eu nunca vou te negar, eu nunca vou me escandalizar, tu nunca serás, Senhor, uma pedra de tropeço para mim, né? Estava arrogante, né? Se achando assim, sempre Pedro com essa instabilidade, né? Aí o Pedro fala isso, os discípulos falaram o mesmo, diz o verso, né? Todos os discípulos disseram o mesmo, o verso 35. Todos os discípulos disseram o mesmo, né? Aí Jesus fala para ele que antes que o galo cante, ele ia negar Jesus. Então o galo seria um sinal que aí vai vir a madrugada, né? Essa noite vai vir a madrugada e antes de amanhecer, geralmente o galo canta, né? Os galos normais, eles cantam ali na madrugada, antes do sol nascer. E o Pedro ouviria aquele galo. E exatamente nessa noite aconteceria, nas próximas horas, aconteceria aqui a negação de Pedro. Verso 36, Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, eles chegam ao Getsemane, né? O Jardim de Getsemane, bem conhecido esse nome, porque vai ficar ali como um lugar que Jesus fez aquela oração, passa de mim este cálice. E Jesus chega naquele lugar chamado Getsemane. O que ele faz ali? Vamos imaginar aqui, tenta imaginar comigo a cena. Eles chegam num ponto A, Jesus e os seus discípulos, na realidade 11, né? Porque 12 o Judas já abandonou. Então 12 pessoas, 11 discípulos, mais Jesus. Aí eles chegam naquele ponto A e só Jesus e mais Pedro, Tiago e João, aqui fala Pedro e os filhos de Zebedeu, vão ao ponto B. Ou seja, ficam para trás, né? 11 menos 3, 8, ficam 8 discípulos e vão 3 com Jesus. Esses 3 discípulos eram discípulos mais chegados de Jesus. Esses discípulos, por exemplo, tiveram lá na casa de Jairo com Jesus, quando Jesus fez a ressurreição da filha de Jairo. Eles tiveram também lá no Monte da Transfiguração com Jesus, esses 3, e agora eles estão também no Jardim de Getsemane, era no lugar mais distante. Parece que Jesus tinha assim um grupo menor entre os 12 de cuidado, né? De convivência, de compartilhamento. Aí Jesus então chega nesse ponto B, 4 pessoas, ele mais os 3, e Jesus vai a um ponto C, mais distante, sozinho. Olha o verso 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus chega, deixa os discípulos no ponto B, vai até o ponto C,
ele fica sozinho lá e ele faz essa oração, né? Essa oração tão difícil. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Que cálice é esse, né? É que ele já estava vendo, né? A tortura que ele passaria, né? Os pecados da humanidade sendo cravados nas suas mãos, nos seus pés, nas suas costas, na sua cabeça com aquela coroa de espinhos. Então ali ele já estava vendo todo o seu sofrimento. Ele, como era humano, ele era Deus mas homem, ele sabia do tamanho do desafio que ele enfrentaria ali, de dor. E ele então diz: Pai, se possível, passa de mim, né? Mas ao mesmo tempo ele fala: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a oração da entrega, né? Senhor, eu não quero, mas se a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. É uma linda oração, muitos ensinos aqui para nós. O verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Então agora o que acontece? Jesus então está lá no ponto C, ele volta para o ponto B, e ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Ele fala: vocês estão dormindo, vocês não podem orar? E ele fala algo pesado aqui, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso aqui é uma grande lição para nós, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne é fraca, a gente precisa sempre estar orando, vigiando, em santidade. E aí ele vai de novo sozinho orar, e ele volta de novo e encontra eles dormindo de novo. Gente, o sono dos discípulos é algo muito intenso, né? O verso 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Tem 3 vezes esse movimento. Então voltou para seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Talvez aqui já eram umas 3 horas da manhã, a turma estava cansada, com sono. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então o que acontece aqui é madrugada, eles estão no Getsemane. O Judas já saiu antes, e Judas foi lá chamar os soldados, né, para entregar Jesus, para mostrar quem é Jesus, e Jesus vai ser preso. É o verso 47, então Jesus é preso. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhes disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então veja que, imagine a cena, aquele monte de soldado de madrugada, vindo com porretes, né? Vindo com, que fala, com espadas. Eles vêm para quê? Para prender Jesus. Só que quem vem primeiro é Judas, porque ali tinha 11 pessoas, tinha 11 discípulos e mais Jesus, na realidade tinha 12. Então os soldados não sabiam quem que era, estava escuro, não sabia quem era Jesus. Então Judas, ele vai e dá um beijo em Jesus, porque esse é o sinal, foi o acordo, foi o combinado, foi a forma de mostrar quem era Jesus no meio dos discípulos. E interessante, Jesus fala assim para ele: amigo, para que vieste? Nossa, eu fico imaginando assim, Judas ouvir essa frase da boca de Jesus, né? Amigo, chama ele de amigo, verso 50. Amigo, para que vieste? Né? E assim os soldados prendem Jesus. Aí nós vamos ver aquela cena, né, de um dos discípulos cortando a orelha do soldado, verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos com o que lançam mão da espada, a espada perecerão.
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas não fala o nome do discípulo que sacou a espada, mas o Evangelho de João fala que o nome dele era Pedro. Quem cortou a orelha do soldado era Pedro. E fala então que também João fala que o nome do servo chamava Malco. E assim Jesus então manda Pedro guardar aquela espada, porque aquilo ali Pedro não está entendendo. Pedro quer livrar Jesus de ser preso, mas é o propósito de Jesus ser preso. Ele não orou assim no Getsemane? Seja feita a tua vontade. E tanto que ele fala, Pedro, né, ele fala assim, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e mandaria uma legião? O que é legião? Mil anjos, 12 legião, 12 mil anjos aqui, eu poderia sair ileso. Mas é assim que deve proceder, deve acontecer, Pedro. Deixa acontecer, esse é o propósito. Verso 55. Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador, né? Parece que ele é um ladrão, né? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então os discípulos todos deixando-o fugir. Então naquele momento eles prendem, né, Jesus fala, mas por que vocês estão vindo com espadas e porretes? As minhas mãos estão aqui, podem prender, podem me algemar. E nesse momento os discípulos fogem, todos, né, fogem, saem correndo, né? E eles tinham dito antes, né, não, Senhor, nunca vamos te abandonar, nunca vamos te deixar, né? Jesus falou, né, que aconteceria. Aí nós vamos aqui para o final do capítulo, é um capítulo longo, como eu falei, né? Talvez acho que é o maior capítulo de Mateus. Obrigado pela sua paciência. Vamos aqui para o final, verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes do Sinédrio procuravam algum testemunho falso, olha isso, contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então já passou agora, né, já passou a prisão, agora estão no julgamento. Jesus está no Sinédrio, ou seja, no julgamento religioso, eclesiástico. E aqui ele está sendo julgado pelos escribas, anciãos, pelo sumo sacerdote. E eles não têm o que contra Jesus. O que é o crime de Jesus? Né? O crime, eles estão tentando encontrar alguma testemunha contra Jesus. Né? Olha o verso 60, interessante. Não acharam testemunha, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando, olha o que elas afirmaram, a testemunha. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias. Olha, tipo assim, Jesus falou mal contra o templo, mas ele estava dizendo que o corpo dele era o templo, né, de 3 dias, a sua morte. 62, e levantando o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes ao que depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Gente, olha, esse julgamento chega a ser ridículo. Por quê? Porque você vê que tem testemunhas falsas. Eles acusam Jesus de ser o Cristo, o Filho de Deus. Não tem testemunha. Eles querem encontrar algo em Jesus que de repente fosse contra o Império Romano, que fosse contra o templo, mas não encontram, né? Olha o verso 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então olha essa parte, então os cuspiram-lhe no rosto, davam murros. Gente, você imagina alguém dando um murro em Jesus?
e outros os esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Então, Jesus, eles não conseguiram achar crime em Jesus. Qual que era o crime? É que ele se dizia filho de Deus, e aqui ele fala que vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui o sumo sacerdote faz maior histeria, né? Rasga a roupa, grita, estala, não, blasfemou, e a turma vai em cima de Jesus e dá soco em Jesus, bofetada, murro, cuspindo no rosto de Jesus, né? E aí, para aqueles que estão acompanhando, para finalizar, Pedro nega Jesus, verso 69, ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? 70, ele porém o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Olha Pedro negando, né? Lembra que ele falou: nunca te negarei. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus Nazareno. Verso 72, ele negou outra vez: não conheço o tal homem. 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, né? Falava igual o Galileu. Então começou ele a praguejar e a jurar: nossa, olha que ele falou: não conheço esse homem, claramente, não conheço Jesus. E imediatamente cantou o galo. Olha lá, lembra do sinal do galo? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Caiu a ficha de Pedro, né? Que ele era tão humano, tão pecador, tão falho, e que negou Jesus, disse: eu não conheço esse homem. Esse é o capítulo 26, gente. Obrigado pela sua companhia. 75 versículos, é um capítulo bem longo, e agradeço a sua paciência, a sua participação, e que possamos sempre meditar na palavra de Deus. São tantos ensinos aqui para nós, né? Tantas lições, e a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz e sempre fala conosco, tá bom? E Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.